Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 13 de agosto e no resumido número 276, a bolha de IA pode estar prestes a estourar. O Instagram não é mais o mesmo. X libera o discurso de ódio. A onda das esposas tradicionais. A fofura dos gatos ganha um toque de IA e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Semana que vem tem um episódio especial, hein? Vai ser num formato diferente, temático, então não deixe de conferir, é surpresa o tema. Essa semana eu vou estar também no Rio Innovation Week, vou falar sobre o impacto de slop de IA, que é um lixo gerado por inteligência artificial, na música. Isso vai ser na quarta-feira, às 11 horas, na conferência Music Forward. Quem quiser dar um alô, passa por lá ou então manda um oi no WhatsApp ou no Telegram para 21 97 969 5848. A gente pode se encontrar por lá e você pode também acompanhar um pouco do evento através do @resumido.podcast no Instagram, no TikTok e no Threads, além do @urbe, URBE, no Twitter. Eu vou estar por lá todos os dias do evento, fazendo a cobertura para um cliente junto com o Calbook. Todo mundo no Instagram agora. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Galera, roda, vez, homem de estação. No feed não tem mais coração. Essa trilha horrorosa que você ouviu foi criada com IA, olha que beleza. Muito tempo atrás, você entrava no Instagram e conseguia acompanhar o dia a dia dos seus amigos, dos familiares e provavelmente sabia também muito menos sobre as andanças das subcelebridades ou então de produtos sendo lançados. Hoje, entrar no Instagram é dar de cara com uma tonelada de propaganda, conteúdo patrocinado, vídeos curtos com abobrinhas altamente viciantes e, ocasionalmente, publicações de pessoas conhecidas. A plataforma está organizada para engajar e sugar o seu tempo, não para te entregar o que você gostaria. Um artigo da The Atlantic falou sobre o crescimento de uma insatisfação com essa dinâmica, que transformou o Instagram numa plataforma focada em distribuir e amplificar trends virais e conteúdo publicitário, em vez do conteúdo dos seus conhecidos. Na época do lançamento, lá no longínquo 2010, a proposta do Instagram era ser uma espécie de álbum de fotografia online, uma maneira fácil de compartilhar fotos que ajudava a manter as pessoas em contato com os amigos, com a família, mesmo à distância. Só que à medida que a plataforma começou a priorizar o engajamento e retenção do usuário, tentando manter a gente colado o máximo de tempo possível na tela, através de stories, inbox, até o lançamento do Reels para combater o TikTok, o propósito inicial, ao menos o propósito inicial dos usuários de se manter conectado com as pessoas próximas, foi prejudicado de uma forma quase irreversível. Na corrida da economia da atenção, o Instagram e todas as outras plataformas estão interessadas em aumentar o tempo de tela do usuário para poder vender mais anúncio e satisfazer os investidores. Como ninguém tem amigo o suficiente produzindo tanta coisa clicável, eles empurram o que sabem que vai engajar. E nessa, qualquer expectativa de construir uma experiência de conexão humana vai para o espaço. A newsletter Embedded tocou num ponto legal sobre essa questão ao comentar sobre o dispositivo Friend. Eu falei dele aqui no episódio passado, que é um gadget de IA que escuta o que o dono diz e manda mensagens de texto para iniciar uma conversa, como se fosse um amigo virtual. Essa tentativa de curar a solidão causada em muitos aspectos pela tecnologia, com ainda mais tecnologia, é uma grande ironia, já que essas conveniências digitais não substituem as interações humanas, o que piora a desconexão social. Parte da culpa da desconexão é nossa mesmo, né? A geração cobaia dessas ferramentas, que acaba deixando essas plataformas administrarem as nossas relações. Não tem rede social que substitua um encontro ao vivo, coisa que depende só de nós para fazer acontecer. Às vezes até a partir das redes sociais, mas depende da gente, é marcar, né? E você, já marcou de encontrar com alguém que você gosta hoje?
Enquanto ninguém consegue acompanhar o que as próprias famílias estão postando, uma nova tendência no Instagram é acompanhar perfis propagando um modelo de família bastante conservador. São as Threadwives, ou esposas tradicionais. A influenciadora norte-americana Hannah Needleman, conhecida como Ballerina Farm, causou polêmica depois de uma reportagem do Times of London falar da sua decisão de abandonar a carreira de bailarina para se dedicar integralmente à família e ao trabalho doméstico. Com mais de 9 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok, a Hannah compartilha a rotina da fazenda, onde ela vive com o marido e seus 8 filhos, sem ajuda de babás ou de creches, e se tornou o rosto do movimento Threadwife, que prega a submissão feminina e que as mulheres devem se dedicar exclusivamente às tarefas domésticas e à criação dos filhos, num modelo de vida inspirado nos anos 50. Tudo isso transmitido pelas redes sociais, claro. Muitos americanos, especialmente os da geração millennial, estão mudando seus hábitos de consumo devido ao aumento dos preços em serviços que antes eram acessíveis graças aos subsídios de investidores. Lembra quando o Uber era mais barato que o táxi? Ou que o Airbnb era bem mais em conta do que um hotel? Isso aí mudou e agora boa parte desses serviços ficaram caros demais e as pessoas estão voltando a optar pelas formas mais tradicionais de realizar as coisas, como usar o transporte público em vez de aplicativos, ou então procurar descontos de hotéis em vez de usar o Airbnb. O cenário de altas taxas de juros e inflação nos Estados Unidos e a pressão dos investidores por lucro tornou o subsídio caro demais para essas empresas e o reflexo foi parar no bolso dos consumidores. O governo brasileiro criou novas regras para restringir a publicidade de jogos de azar online, como os jogos do Tigrinho e os zilhões de casas de apostas. As novas regras valem a partir de 2025. A portaria publicada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda proíbe a utilização de influenciadores e celebridades para promover esses serviços, especialmente em contextos que sugerem que as apostas podem levar ao sucesso pessoal ou financeiro. Além disso, as plataformas devem implementar mecanismos para monitorar e limitar o comportamento dos jogadores, incluindo a suspensão de usuários em risco de dependência. A norma também exige que toda publicidade seja claramente identificada como tal e estabelece multas que podem chegar a 2 bilhões de reais para as infrações. Vale lembrar que o Brasil já é o país que mais acessa sites de apostas esportivas no mundo. Nós estamos eventualmente diante, eu vou exagerar, ok? Eu vou exagerar para ilustrar meu argumento, de um estouro de uma bolha de inteligência artificial. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Ele estava falando do que 4 anos depois virou a bolha do .com. Esse foi um trecho de uma reportagem da CNN. Nos últimos 2 anos, a gente viu a alta da inteligência artificial com incontáveis ferramentas sendo lançadas e também um aumento na qualidade dos resultados produzidos. Só que o Deus mercado não sentiu o impacto dessas mudanças no bolso e a paciência pode estar acabando. Alguns analistas já apontam que a bolha da IA pode estourar a qualquer momento. Uma bolha econômica acontece quando o valor de mercado de um ativo sobe muito, muito além do que realmente vale, geralmente por conta de alguma especulação exagerada. Um exemplo disso foi a bolha das .com no final dos anos 90, quando empresas de internet receberam investimentos enormes mesmo sem gerar lucros. Quando essas empresas não conseguiram entregar os resultados esperados, o mercado colapsou, causando grandes perdas. Se o entusiasmo atual com a inteligência artificial não for acompanhado por resultados concretos, leia-se lucro para os investidores, o dinheiro pode secar e a gente pode ver uma situação semelhante com o estouro da bolha.com, com o mercado supervalorizado de IA eventualmente despencando. Na prática, as empresas de IA não estão gerando o lucro que precisam para se manter rentáveis por conta própria e assim atraentes para os investidores. E quanto mais o tempo passa, mais próximo fica o início do corte de gastos para fazer a conta fechar e até o fechamento de algumas dessas empresas, detonando a bolha. Apesar da falta de lucratividade das empresas de IA e também das iniciativas das empresas de tecnologia que estão investindo em IA, como Google ou Meta, do fracasso das startups em entregar os retornos esperados e de uma aparente desaceleração no ritmo de inovações,
não dá para esquecer que muitas empresas de tecnologia levam anos para se tornarem lucrativas e que startup falindo é algo bem comum. Aliás, muitas das startups mais promissoras de IA, como a Character AI e a Adapt, não conseguiram sustentar o seu modelo de negócios e foram resgatadas por gigantes da tecnologia como Google e Amazon através de acordos e parcerias que são feitos para evitar uma aquisição que podem gerar problemas regulatórios. Como a gente viu agora, eu falei inclusive na semana passada, do caso do processo do Google por monopólio. Em relação à evolução dos produtos, enquanto a transição do GPT-2 para o GPT-3 trouxe um salto nas capacidades da ferramenta, as atualizações mais recentes, como o GPT-4, não apresentaram o mesmo impacto transformador. Isso aí pode sugerir que o crescimento explosivo que sustentou a euforia inicial em torno de IA pode estar chegando ao fim. A adoção de novas tecnologias costuma levar tempo, como eu falei, e o fato que a IA ainda pode parecer cara e pouco confiável agora não significa que a tecnologia não vai ser valiosa no futuro. Como disseram os CEOs do Google e da Meta, nesse momento é melhor perder dinheiro tentando do que tentar economizar, não investir e descobrir que é tarde demais mais na frente. O fato é que, por hora, por mais que tenha muito confete sendo jogado, as atuais ferramentas e serviços de IA ainda estão longe das promessas. O pesquisador Gary Marcus, que é um PhD pelo MIT, foi um dos primeiros a apontar uma bolha da IA generativa e ele acredita que o colapso financeiro é iminente, podendo acontecer ainda em 2024. E o motivo principal é justamente o fato que, apesar do entusiasmo por essas ferramentas, elas não funcionam tão bem quanto se esperava e talvez nunca atinjam um potencial prometido. Falhas como dificuldades em raciocínio e abstração ainda persistem e isso pode levar a uma retração nos investimentos, a desvalorização de empresas e uma queda no otimismo em torno da IA generativa. Mesmo que a gente esteja numa bolha de IA, isso não significa um problema com a tecnologia em si. Da mesma forma que a bolha da internet nos anos 90 não significou o fim da internet, a IA ainda pode gerar oportunidades, principalmente para as maiores empresas de tecnologia que têm os recursos necessários para sustentar investimentos a longo prazo. Mesmo que alguns investidores estejam desapontados no curto prazo, as perspectivas de longo prazo seguem promissoras. A OpenAI já é capaz de aplicar uma marca d'água nos textos gerados pela ferramenta, só que a empresa decidiu não implementar a funcionalidade por medo disso afastar usuários e prejudicar os negócios. Segundo a The Verge, a marca d'água é 99,9% eficaz e resistente a alterações, mas a OpenAI também afirma que isso pode estigmatizar o uso de ferramentas de IA, até porque uma das grandes vantagens desse tipo de produção é justamente a sua não rastreabilidade. O youtuber David Millet entrou com uma ação coletiva contra a OpenAI acusando a empresa de usar transcrições de vídeo do YouTube para treinar os seus modelos de IA sem notificar e muito menos compensar os criadores de conteúdo. Isso aí viola leis de direitos autorais e os termos de serviços do próprio YouTube. A denúncia busca mais de 5 milhões de dólares em indenizações e retoma o maior problema dessas ferramentas: o uso de dados por empresas de IA sem autorização. A Nvidia, fabricante dos chips de IA, também foi pega no pulo utilizando uma vasta quantidade de vídeos do YouTube e do Netflix para treinar os seus modelos de IA, segundo documentos internos obtidos pela 404 Media. Apesar das possíveis implicações legais e éticas, a empresa defende que cumpriu as leis de direitos autorais. Um ex-funcionário revelou que os vídeos eram usados para projetos para sistemas de carros autônomos e produtos de humanos digitais, sob um projeto interno chamado Cosmos, que ainda não foi lançado publicamente. O mercado de companhia virtual movida por IA só cresce. E agora, cada vez mais mulheres buscam esses chatbots para encontrar conexão e conforto, muitas vezes relatando mais empatia e confiança do que em parceiros humanos. Já falei bastante desse fenômeno no episódio 219, por exemplo. Aplicativos como Replica e Nome permitem que os usuários personalizem essas companhias e interajam com eles por meio de texto, voz e vídeo. Embora essas relações possam preencher lacunas emocionais, há também uma preocupação sobre o impacto na saúde mental, na privacidade dos dados dos usuários e também da potencial erosão das habilidades de comunicação entre as pessoas. Afinal, ficar falando com quem só concorda com você não dá muito certo, né?
Histórias de gatos feitas com imagens geradas por IA em situações tristes, emocionantes ou só bizarras mesmo, inundaram o YouTube e o TikTok, gerando milhões de visualizações. Pode parecer só uma bobagem para passar o tempo e rir, mas é sempre bom ficar de olho porque a natureza perturbadora de alguns desses vídeos, como violência ou deformidades, já levanta preocupações sobre o impacto nas crianças que consomem esse material. Pesquisadores do Centro de Inovação e Novas Energias estão utilizando IA para filtrar moléculas candidatas a melhorar o carregamento e a segurança das baterias. A IA ajuda a identificar compostos promissores em células solares de alto desempenho e em processos de captura e conversão de CO2. A técnica permite economizar tempo e recursos em comparação com métodos tradicionais baseados em experimentos manuais. A chegada da IA em Hollywood está longe de ser um assunto resolvido e é uma das principais fontes de disputa entre os sindicatos de trabalhadores e os estúdios. Enquanto os sindicatos de atores e roteiristas querem estabelecer regulamentações rigorosas para proteger os seus direitos contra o uso não autorizado das suas obras para o treinamento de ferramentas de IA, os estúdios querem adotar essas tecnologias para otimizar a produção. O debate está quente e parece impossível frear a entrada das IA no processo de produção do cinema. Resta aos trabalhadores conseguir manter o mínimo dos seus direitos. Nessa disputa que pode ser uma grande prévia de vários casos parecidos vindo por aí. Cenas como esta chocaram o Reino Unido nos últimos dias. Protestos violentos organizados pela direita radical se espalharam por várias cidades. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. A convocar uma reunião de emergência. Esse foi um trecho de uma reportagem da BBC. Após um ataque com facas que resultou na morte de 3 crianças na Inglaterra, um nome falso de um suposto suspeito, Ali Al-Shakati, começou a circular em grupos de extrema-direita e foi identificado erroneamente como um refugiado muçulmano que teria chegado ao país em 2023. Em poucas horas, essa peça de desinformação foi disseminada na plataforma X, sendo mencionada 30 mil vezes por mais de 18 mil contas, gerando pelo menos 27 milhões de visualizações e interações. Com isso, o ódio e a intolerância estavam implantados, porque a partir daí vieram protestos violentos liderados pelos grupos de extrema-direita que começaram a atacar centros de asilo de imigrantes e escritórios de advogados que auxiliam os solicitantes de asilo. A falsa acusação foi reforçada por figuras influentes como Andrew Tate, que propagou a ideia infundada de que o ataque foi cometido por um imigrante sem documentos. Essa narrativa sem base contribuiu para aumentar a tensão e o sentimento anti-imigração e aumentou a polarização nas redes sociais. O próprio Elon Musk compartilhou teorias da conspiração e comentários inflamados no X, sugerindo que a diversidade cultural está levando a conflitos e até mesmo prevendo uma guerra civil. Sempre bom lembrar que o Elon Musk é um imigrante, né? Ele é da África do Sul e migrou para os Estados Unidos jovem ainda. E os grupos extremistas têm utilizado o IA para disseminar propaganda e para radicalizar novos membros. É o que aponta um relatório recente do Middle East Media Research Institute. Ferramentas de IA estão sendo usadas para criar deepfakes, para clonar vozes de artistas famosos e criar músicas falsas, incentivando a violência na voz da Taylor Swift, por exemplo. Os especialistas alertam que a tecnologia está permitindo uma propaganda extremista mais rápida e sofisticada, com impacto tanto no ambiente online quanto no mundo físico. E enquanto o X enfrenta críticas por não remover conteúdos considerados ameaças à segurança nacional, o aplicativo de mensagens Telegram, que é conhecido pela sua abordagem mais permissiva, tomou medidas inéditas ao bloquear canais que incitavam violência, como o Southport Wake Up, que foi criado após o ataque à faca. O canal foi removido depois de compartilhar instruções sobre como fabricar coquetéis Molotov e incitar os ataques. As autoridades britânicas mobilizaram 6 mil policiais em resposta aos protestos planejados e aos alvos divulgados pelos manifestantes de extrema-direita. Moderação de conteúdo é um desafio gigantesco e muito mais complexo do que parece à primeira vista. O Facebook introduziu uma nova opção para criadores de conteúdo que infringirem as regras da plataforma pela primeira vez. Em vez de ir para o Facebook Jail, a cadeia Facebook, que é o termo usado para descrever uma limitação temporária das suas atividades na rede social, os infratores podem optar por participar de um curso de reciclagem para remover a advertência da sua conta.
Violações graves, como exploração sexual ou promoção de organizações perigosas, não são elegíveis para a remoção de advertência. É um bom teste para saber se o letramento digital e educação midiática bastam e têm o efeito esperado também entre os infratores. O Instagram anunciou que as visualizações vão ser a principal métrica para todos os formatos de conteúdo na plataforma, incluindo Reels, Stories e as fotos. A mudança vai ser implementada na próxima semana e vem para facilitar a compreensão do engajamento do conteúdo independente do formato. Antes, cada um desses formatos tinha uma leitura diferente. O chefe do Instagram, o Adam Mosseri, explicou que uma visualização é diferente de alcance, porque a mesma pessoa pode visualizar o mesmo conteúdo várias vezes. Além das visualizações, o Mosseri sugere que os criadores também prestem atenção à métrica de envios por alcance, para conseguir avaliar o desempenho dos seus posts. Então, tome conteúdo que estimule ser assistido em loop e num formato que induza as pessoas a compartilhar com alguém. Outra novidade é que agora o Instagram permite que os usuários adicionem até 20 fotos ou vídeos nos carrosséis do feed, o dobro do limite anterior. Essa atualização é uma resposta tardia aos famosos photo dumps, que é quando os usuários compartilham uma coleção de imagens e vídeos de uma só vez, sem se preocupar em postar uma única foto perfeita. A mudança aproxima o Instagram do TikTok, que permite até 35 fotos por post. Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados quer proibir plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus e Max de cobrar taxas adicionais para o uso das suas contas em residências diferentes da principal. A proposta surge em resposta à prática da Netflix de cobrar R$ 12,90 por residência extra que acesse o mesmo perfil, o que gerou muita insatisfação entre os consumidores e notificações de órgãos de defesa do consumidor. Afinal, se eu paguei, eu acesso onde eu quiser, né? A GE Healthcare anunciou uma parceria com a Amazon Web Services para desenvolver modelos e ferramentas de IA generativa voltadas para o setor médico e, com isso, melhorar a análise de dados complexos que muitas vezes são difíceis de acessar por conta da fragmentação em diferentes formatos e sistemas. Só para ilustrar, 97% dos dados hospitalares não são utilizados e a iniciativa pode ajudar hospitais e médicos a utilizar de forma mais eficiente os dados disponíveis, melhorando processos como triagem, diagnóstico e fluxos de trabalho. A Apple anunciou uma nova funcionalidade no Safari chamada Controle de Distração, que permite aos usuários remover elementos que poluem o site. A novidade segue o exemplo do recurso Boosts do Arc Browser, que foi lançado no ano passado. Os usuários podem selecionar os itens que desejam ocultar num site e o Safari lembra dessa configuração nas visitas futuras. A ferramenta não remove anúncios ou conteúdos que mudam frequentemente, como seções dinâmicas nas páginas. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Hey, free comedy show, plenty of seats, plenty of tickets left, guys, free show. Fuck's sake. O filme Saturday Night, dirigido pelo Jason Reitman, conta a história do lendário programa de comédia Saturday Night Live a partir da tensa e caótica noite de estreia em 1975. Com Gabriel Labelle como Lorne Michaels e Matthew Rhys como George Carlin, o filme mostra o grupo de jovens comediantes e escritores enfrentando o desafio de criar um programa que mudou a televisão para sempre, mesmo com todo mundo apostando no fracasso. O filme estreia em outubro e, como eu sou muito fã do SNL, eu tô doido para ver. Donald Glover está encerrando a sua fase como rapper Childish Gambino com o projeto Bandlestone and the New World, que inclui um disco, um filme e uma turnê mundial. O álbum mistura vários estilos musicais e colaborações com artistas. Esse aí que você está escutando agora é Happy Survival com Khruangbin. E o criador da série Atlanta e também do clipe polêmico This Is America é tido como um dos artistas mais criativos da sua geração. E nesse novo trabalho, o Glover fala de temas como paternidade, envelhecimento, sempre mantendo o estilo despretensioso, brincalhão e autocrítico. Nesse episódio, você ficou sabendo das preocupações sobre a bolha da inteligência artificial estar prestes a estourar, das mudanças no Instagram que alteraram a experiência dos usuários,
da decisão da plataforma X de liberar o discurso de ódio, do movimento das esposas tradicionais, de como a fofura dos gatos está sendo explorada em IA e muito mais. Se você gosta do resumido, já sabe. Recomenda para mais gente, avisa aí seus amigos, sua família. Isso aí ajuda demais o podcast a crescer. Também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E é pra fazer mesmo, não adianta ouvir e não fazer, gente. Eu tô igual o youtuber. Vai lá, faz aí que eu tô esperando. Eu te agradeço demais. O resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman. A edição e mixagem é feita pelo Miguel Mermelstein, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.